Ele decidiu testar o próprio cérebro, porque, se não funcionasse, talvez não vivesse para contar a história. Depressão não é só tristeza. É como estar afundando em areia movediça invisível, dia após dia, enquanto todos à sua volta parecem caminhar normalmente. Talvez você já tenha sentido isso. O peso silencioso que ninguém vê, mas que consome cada gesto simples. Levantar da cama, respirar fundo, acreditar no amanhã. Agora imagine ser um cientista. Passar anos estudando o cérebro humano, decifrando suas conexões, explicando como pensamentos e emoções nascem e ainda assim não conseguir escapar do próprio abismo. Esse foi o dilema de um homem que tinha todo o conhecimento do mundo, mas nenhuma saída para si mesmo. Até que tomou uma decisão radical: transformar o próprio corpo em laboratório. Ele seria a cobaia, ele seria o pesquisador, ele seria o experimento e, ao mesmo tempo, a única esperança de sobreviver. Não havia garantias, não havia manuais, apenas a coragem de arriscar a própria vida em nome de uma última tentativa: reprogramar o cérebro, neurônio por neurônio, pensamento por pensamento. E o mais surpreendente é que funcionou. Ele venceu a depressão não com fórmulas mágicas, mas com ciência aplicada na pele, na mente e na alma. Essa não é uma história de ficção, é real. É a prova de que dentro de cada um de nós existe um poder escondido, capaz de destruir, mas também de reconstruir. E a pergunta que eu te faço é: se ele conseguiu virar o jogo dentro da própria mente, o que você poderia conquistar se tivesse coragem de fazer o mesmo? A depressão é um inimigo silencioso. Ela não aparece em exames de sangue, não deixa cicatrizes visíveis no corpo, mas destrói tudo por dentro. Para quem olha de fora, parece apenas preguiça, falta de vontade e drama. Para quem sente por dentro, é um peso constante, como carregar toneladas invisíveis nos ombros. Foi isso que o cientista enfrentou. Ele tinha conhecimento, títulos, reconhecimento acadêmico, mas nada disso impedia as manhãs em que o simples ato de levantar da cama parecia impossível. Nada disso evitava os momentos em que a vida perdia o sabor e os dias se tornavam repetições cinzentas. O que poucos entendem é que a depressão não é apenas um estado de espírito, é uma alteração profunda no funcionamento do cérebro. As conexões que antes acendiam como luzes vibrantes vão se apagando, uma a uma, até transformar a mente em um território sombrio. E aqui está o detalhe que conecta essa história à sua vida. Talvez você não seja um cientista, mas provavelmente já carregou essa sensação de vazio, de estagnação, de não conseguir explicar por que a vida parece mais pesada do que deveria ser. Esse é o peso invisível da depressão, um peso que não respeita status, dinheiro, profissão ou inteligência. Ele atinge qualquer pessoa. E foi exatamente esse peso que empurrou o cientista a tomar a decisão mais arriscada de sua vida. Porque quando a ciência já não bastava, era hora de arriscar tudo em uma experiência pessoal. Imagine dedicar anos da sua vida a estudar o cérebro humano, ler centenas de artigos, publicar pesquisas, ensinar estudantes, ser considerado uma autoridade em neurociência. Agora imagine, apesar de tudo isso, não conseguir aplicar o que sabe na própria vida. Esse era o dilema do cientista. Ele conhecia todos os termos técnicos, sinapses, neurotransmissores, neuroplasticidade. Sabia explicar em detalhes o que acontece no cérebro durante um episódio depressivo. Mas quando a depressão o atingiu com força total, nenhuma fórmula, nenhum livro, nenhum diagnóstico parecia útil. Era como ser um nadador experiente que, de repente, se afoga em águas rasas. Você entende a teoria da respiração, mas não consegue puxar o ar. Você entende a técnica do movimento, mas seu corpo simplesmente não responde. E talvez essa seja a parte mais dolorosa, o contraste entre o que sabemos e o que conseguimos fazer. Quantas vezes você já soube o que precisava mudar, mas não conseguiu dar o primeiro passo? Quantas vezes já repetiu para si mesmo: amanhã eu começo, e o amanhã nunca chegou? O cientista viveu esse abismo entre teoria e prática, e cada dia que passava, mais fundo ele caía, até que chegou a um ponto em que a ciência por si só não bastava. E foi nesse limite que ele tomou uma decisão ousada:
Se ninguém tinha uma solução pronta, ele criaria a sua, mesmo que para isso tivesse que transformar a si próprio em cobaia. Foi diante desse abismo que ele tomou a decisão mais radical da sua vida: transformar-se em seu próprio experimento. Não havia garantias, não havia modelos prontos. Apenas a certeza de que, se continuasse parado, a depressão venceria. Ele decidiu aplicar em si mesmo aquilo que até então só tinha ensinado em salas de aula e testado em laboratórios controlados. O cérebro dele seria o campo de batalha. Cada pensamento seria uma variável, cada hábito um teste, cada emoção um dado a ser analisado. E essa escolha exige coragem, porque quando você se torna a própria cobaia, não há espaço para falhas, é arriscar tudo. E esse tudo significa a própria vida. Quantas pessoas você conhece que desistiram porque esperaram que a solução viesse de fora? Quantas continuam acreditando que alguém um dia vai aparecer com a fórmula perfeita? O cientista não podia mais esperar. Ele entendeu que, às vezes, o herói que você procura precisa ser você mesmo. E ao assumir esse papel, ele deu o primeiro passo para virar o jogo. Um passo pequeno, quase invisível para quem olha de fora, mas que carrega uma força imensa. O poder de começar, mesmo sem certezas. O que ele descobriu em seguida mudaria não apenas sua vida, mas também a maneira como entendemos o cérebro humano. O cérebro humano é como uma floresta viva. Cada pensamento é um caminho. Quanto mais você percorre esse caminho, mais ele se torna visível, fácil, automático. Mas o mesmo acontece com trilhas negativas. Pensamentos de medo, autocrítica, desesperança. Quanto mais repetidos, mais fortes ficam. A depressão, no fundo, é isso, uma floresta dominada por trilhas sombrias. O cientista sabia disso, e foi aí que começou sua experiência. Ele decidiu criar novas trilhas dentro da própria mente. Pequenos exercícios diários. Ao acordar, listar 3 coisas pelas quais se sentia grato, mesmo que fossem mínimas. Praticar respiração profunda nos momentos de ansiedade. Repetir mantras de autocompaixão, não como palavras mágicas, mas como treinos reais para o cérebro. No começo, nada parecia mudar. Era como tentar abrir caminho em meio ao mato fechado, com galhos cortando a pele e pedras bloqueando a passagem. Mas pouco a pouco, novas conexões começaram a surgir. Ele entendeu na prática o conceito de neuroplasticidade. O cérebro pode se remodelar, criar rotas inéditas, reprogramar padrões enraizados. Esse processo não era instantâneo. Exigia consistência, repetição, paciência. Mas a cada dia, uma nova fagulha se acendia. Uma emoção diferente surgia. Uma leve sensação de que a vida poderia ter cor novamente. O mais impressionante é que ele não usou nada além do que já estava disponível dentro dele. Atenção, disciplina, prática. Ele provou que, se o cérebro é capaz de criar prisões, também é capaz de construir saídas. E foi nessa descoberta que as primeiras pequenas vitórias começaram a aparecer. No início, os resultados eram quase invisíveis, mas na guerra contra a própria mente, até o menor avanço é uma vitória gigante. O cientista percebeu isso quando, depois de semanas de treino, conseguiu levantar da cama com um pouco mais de facilidade. Não parecia muito, mas para quem estava preso na escuridão, aquilo era como enxergar a primeira fresta de luz. Ele começou a registrar cada pequena conquista. Um dia, conseguia caminhar por 15 minutos. No outro, conseguia escrever 2 páginas de um diário. Em outro, sentia prazer em ouvir uma música que antes passava despercebida. Cada detalhe era um marco. E é aqui que mora a chave. A depressão é mestre em nos convencer de que nada muda. Mas o cérebro, quando desafiado de forma consistente, responde. As trilhas novas, aquelas abertas a duras penas, começam a se fortalecer. E pouco a pouco, elas passam a ser mais acessíveis que os velhos caminhos da dor. Essas pequenas vitórias não eram apenas resultados, eram combustível. Cada uma delas alimentava a chama da esperança, lembrando-o que um processo funcionava. E mais importante, mostrava que ele não precisava de uma virada instantânea. Bastava avançar alguns passos todos os dias. Se você já sentiu que sua vida está parada, lembre-se disso.
Talvez a mudança não comece com um grande salto, mas com passos quase invisíveis e ainda assim transformadores. Meses se passaram. Aos poucos, os dias cinzentos deram espaço para pequenos raios de cor. O cientista começou a sentir algo que acreditava estar perdido: energia. Não uma explosão repentina, mas uma chama suave, constante, que crescia a cada prática repetida, a cada nova trilha criada em sua mente. A ciência mostrava resultados. Seus exames revelavam mudanças nas conexões cerebrais, confirmando o que ele já percebia em sua rotina: o cérebro estava se reorganizando. Mas havia algo ainda mais poderoso do que os gráficos e números: a sensação real de estar vivo de novo. Ele já não era o mesmo homem que havia se afogado na depressão. Era alguém reconstruído pela soma de duas forças: a ciência e a vontade. A ciência que mostrou que o cérebro podia mudar, e a vontade que o manteve firme quando nada parecia dar certo. Essa combinação transformou sua história em um renascimento. Ele não apenas sobreviveu à depressão, ele a venceu. Não como quem escapa de um inimigo, mas como quem o enfrenta de frente e sai mais forte. E essa é a mensagem mais poderosa dessa jornada. Se o cérebro pode se destruir, ele também pode se reconstruir. E se ele conseguiu, qualquer um de nós também pode. Porque a mente humana, quando desafiada, guarda dentro dela a capacidade de criar novas versões de nós mesmos. A maior descoberta dessa história não foi apenas científica, foi filosófica. O cientista entendeu que, por trás dos títulos, laboratórios e fórmulas, existia algo que todos nós carregamos dentro de nós: a capacidade de sermos nossos próprios experimentadores. Cada um de nós tem um cientista interno, aquele que observa os pensamentos, testa novos caminhos, analisa resultados e, acima de tudo, tem coragem de tentar de novo quando falha. Esse cientista não precisa de jaleco, nem de um microscópio. Ele precisa apenas de atenção, curiosidade e disciplina para transformar a vida em laboratório. E essa talvez seja a maior lição. Você não precisa esperar a solução perfeita cair do céu. Você pode se observar, pode experimentar, pode criar pequenas práticas que mudam a forma como seu cérebro funciona. O poder de transformação não está lá fora, ele já está em você. Ser o próprio cientista é assumir o papel ativo na sua história. É trocar a pergunta "por que isso está acontecendo comigo?" por "o que eu posso aprender e transformar a partir disso?" Porque no fim das contas, não é a teoria que muda vidas, é a prática, é o teste, é a coragem de se reinventar. Agora eu quero que você olhe para si mesmo. Quantos pensamentos repetidos vêm guiando a sua vida? Quantas trilhas antigas você percorre todos os dias sem nem perceber, reforçando dores e limites que já não fazem sentido? Se um cientista conseguiu se reinventar quando tudo parecia perdido, por que você não poderia? Você não precisa de equipamentos caros nem de teorias complexas. O que você precisa é dar o primeiro passo. Escolher uma pequena prática, repeti-la até que se torne natural, criar uma nova trilha dentro da sua mente. Esse é o desafio que eu te deixo. Seja o seu próprio cientista. Observe-se, experimente, teste, corrija e, acima de tudo, persista. Porque quando você assumir o controle do seu cérebro, vai descobrir que a vida nunca esteve contra você. Ela sempre esteve esperando que você decidisse reprogramar a sua mente. O cérebro não é uma prisão, ela é uma ferramenta. E quando você decide assumir o comando, descobre que dentro de você existe um poder maior do que qualquer obstáculo. O cientista desta história venceu a depressão porque ousou ser o próprio experimento. Agora é a sua vez de usar essa filosofia. Reprogramar, reconstruir, renascer. Se esse vídeo te inspirou, não pare aqui. Assista ao próximo que já está aparecendo na sua tela ou escolha outro da Mentalidade Suprema para continuar sua jornada. Nos vemos no próximo vídeo.